Boa noite, irmãos, tudo bem? É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, prestando nosso culto ao Senhor, né? Antes de mais nada, nós queremos desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, que o nosso Deus, nosso bom Deus, te abençoe, te guarde, te capacite a cada dia a ser um bom pai, assim como Ele é e Ele tem sido para nós. Que os teus filhos vejam o reflexo de Deus Pai através da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos para iniciarmos esse tempo de culto ao Senhor, esse período de louvor e logo mais a palavra. Senhor, entregamos esse culto nas tuas mãos, Jesus. Tu és perfeito, tu estás entre nós. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos que nos assiste. Em nome de Jesus, que cada um seja tocado pela tua doce presença, transformado pelo teu poder, Senhor. Nós entregamos esse culto que é para ti, Senhor, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse cântico de alegria juntos. Para sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia. Te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Amém. Nós vamos sempre louvar e adorar o Senhor por tudo que Ele é para nós. Amém? Ele é um bom Deus. E o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi perfeito, ele foi completo. E hoje Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai e nós podemos adorá-lo dessa forma. Amém? Vamos cantar esse cântico juntos. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Venceste a morte e o inferno,
colocou, Senhor, no nosso coração e nós te amamos. Nós somos gratos por tudo que tu és para nós, Senhor. Jesus, obrigado pelo teu amor, pelo teu doce amor que nos envolve, que nos cobre. Jesus, fala conosco através da tua palavra agora, Senhor. Ministra aos nossos corações. Enche-nos de esperança, de alegria, Senhor, nesses dias difíceis que vivemos. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, boa noite. Espero que você esteja tendo um domingo muito abençoado pelo Senhor. Como é bom louvarmos ao Senhor Deus. E hoje, além do mais, é Dia dos Pais. E também fica um registro aqui de um grande abraço para cada um dos pais, para aqueles que têm exercido o seu sacerdócio no seu lar, em meio a tantas lutas e pelejas, né? Então, fica um grande abraço, que Deus te abençoe, querido papai, que você possa ser cheio da presença do Senhor e renovado nesse dia e também abençoado aí pela sua família. Desde o início desse ano, irmãos, Deus tem posto no meu coração, e eu me lembro bem, antes dessa pandemia, de tudo isso acontecer, que nós estamos vivendo hoje, Deus pôs uma carga no meu coração, onde naquele período de tempo eu comecei a pregar e falar muito sobre provações na Bíblia, e eu comecei a estudar na palavra de Deus, o que Deus estava querendo, como Ele queria me conduzir e o que Ele queria falar comigo. E o mais interessante é que, a partir do mês de junho, o Senhor, parece-me que Ele mudou o tom assim, do falar ao meu coração. E Deus, no mês de junho desse ano, eu comecei a compartilhar, inclusive com a igreja, e falar sobre esperança. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, falar um pouco sobre, dando continuidade àquilo que eu já estava falando, mas aprofundando um pouco mais sobre o tema da esperança, mas também falar sobre fé e sobre perseverança. Porque todos nós, é inevitável que sofrimentos, aflições nos atinjam. Isso faz parte da nossa vida cristã. Isso faz parte da própria vida. Mas agora, quando há aflição, quando os sofrimentos eles nos alcançam como discípulos do Senhor Jesus, naturalmente, espiritualmente falando, isso deve produzir em nós perseverança e esperança. Por causa dessa esperança, nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós vivemos como peregrinos nesse mundo. Nós temos que entender que o nosso lar, a nossa casa de verdade é lá no lar celestial. Então, isso cria em nosso coração um desapego, de maneira que nós devemos estar prontos para deixar essa terra a qualquer momento. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse dia glorioso não vem, essa confiança verdadeira que nos leva a ter esperança, nós não podemos jamais duvidar dela. Antes, nós devemos estar preparados, inclusive, para responder por que nós temos essa esperança. E essa esperança, ela nos faz viver uma vida sem desespero. Um discípulo de Jesus, ele não deve entrar, ou deve viver com medo ou desesperado, porque ele tem esperança. Ela o leva a suportar as tribulações. Essa esperança nos conduz a passar por dificuldades. Essa esperança também nos capacita a combatermos o bom combate do Senhor e completar a nossa carreira, até que o glorioso dia do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo venha se concretizar na sua volta.
E eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que Deus tem a dizer para você, através da sua palavra, sobre esperança, sobre fé e sobre perseverança. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 23 e 24. Depois você pode ler todo o contexto na sua casa, do versículo 18 até o versículo 25, mas vamos ler o 23 até o 25. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esse texto, a primeira destaque que eu queria dar é que ele fala que nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, ou seja, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê nele, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Nós somos selados, nós temos o penhor do seu Espírito. Nós pertencemos a Deus. E ele anseia por completar uma obra que ele iniciou em cada um de nós. No nosso íntimo ecoou uma voz. E essa voz, ela é poderosa, essa voz é transformadora, essa voz, ela é vivificadora. É o leão que ruge no nosso interior. É a presença de Deus nos moldando, nos transformando. E ainda há uma obra a ser realizada em nós, irmãos. Filipenses diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia da sua volta. Há uma obra a ser realizada em nós. Nós não sabemos quanto tempo isso irá levar. Porém, através da esperança, com fé e com perseverança, essas três virtudes, elas andam juntas, elas se completam e nós precisamos andar nelas para que essa obra se termine, se complete em nossas vidas. Então, enquanto nós estivermos aqui, nosso lema pode ser viver em esperança, andar por fé e perseverar na caminhada. Aleluia. A esperança propriamente dita, ela se refere na palavra de Deus a essa segunda vinda do Senhor Jesus. Porque na esperança nós fomos salvos, aqui diz o texto. Porque na esperança, versículo 24, fomos salvos. Essa esperança, ela se refere à volta do Senhor Jesus. Em Tito, capítulo 1, versículo 3, se refere a essa abençoada esperança que nós carregamos no nosso interior, de que breve Jesus Cristo irá voltar. E essa esperança, ela não é uma esperança que nós estamos enxergando ela. Mas diz o texto assim que, ora, esperança que se vê não é esperança. Você não precisa ter esperança em algo que você está vendo, você está contemplando, pois quem espera o que está vendo? Alguém que já viu algo acontecer, ele não precisa aguardar isso acontecer, óbvio. Mas se esperamos o que não vemos, aqui é que é um ponto importante. Nós que esperamos o que não vemos. O que se chama isso, irmãos? O que aqui se refere você esperar algo que você não está vendo, que você não está contemplando. Nós chamamos isso de fé. Fé.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A nossa esperança, guarde bem isso no seu coração, nessa noite. A nossa esperança não está no que vemos, mas no que nós cremos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz que na medida em que nós não olhamos para as coisas que nós vemos, mas para as que nós não vemos, que nós não enxergamos. Porque as coisas que se veem são temporais. Tudo isso vai passar, irmãos. Essa pandemia vai passar. Esse mundo vai passar. Nossa própria vida vai passar. Mas as coisas que nós não enxergamos, essas sim são eternas, diz a palavra de Deus. Então, a esperança, segundo Deus, ela é uma extensão, ela é uma continuidade da nossa fé, naquilo que nós cremos. A esperança, ela não é inferior à fé, mas sim uma extensão dela, elas se complementam. Naquilo que eu creio, eu tenho fé, então dada por Deus. Aquilo gera esperança no meu coração. Esperança é andar por fé e com paciência também. Porque diz aqui, no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa palavra paciência, ela seria melhor traduzida aqui por perseverança. Ela se repete em mais 7 ocasiões no Novo Testamento, com a melhor tradução como perseverança, continuidade, continuar, não parar, perseverar. E aqui diz assim que, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4 e versículo 5, a palavra de Deus diz assim: as Escrituras declaram que o Senhor é o Deus da paciência e de toda consolação. Então, o nosso Deus é um Deus de perseverança, que Ele nos faz vencer obstáculos, nos faz passar por tribulações e ainda adquirir, através de sofrimentos, de tribulações, de circunstâncias difíceis, adversas, fazer com que tudo aquilo se transforme em bênção em nossas vidas. E aí nós adquirimos o quê? Experiência em Deus. Essa experiência em Deus, através das tribulações, das aflições, gera em nós esperança. E isso também amadurece a fé em Cristo Jesus. Em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 8, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, perseverem, continuem firmes na fé. Continue lutando, continue combatendo o bom combate do seu chamado no Senhor. Continue cumprindo e focando no propósito que Deus tem para a sua vida. No propósito que Deus tem, no seu propósito que é eterno. Eis que o lavrador aqui faz uma comparação com o agricultor. Ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes ou perseverantes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que chamado maravilhoso de Deus! Que maravilha! Nessas palavras do apóstolo Paulo, a igreja de Roma ali, aos romanos, essa esperança que nós somos salvos, essa esperança que não se vê, mas que se crê, e através dela nós nos tornamos sim vencedores em Cristo Jesus, porque nós estamos aguardando, nós temos uma expectativa no nosso Deus. Sabe, irmãos, lembrei de um texto agora, aqui, onde diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus é um Deus surpreendente, irmãos. Creia. Simplesmente creia.
Há situações que você não precisa entender, você precisa crer. E no seu coração é gerado fé e esperança e força para você perseverar, para você passar, para você vencer e ser um vencedor em Cristo Jesus. Ouvindo tudo isso que o Senhor nos diz através da sua palavra, como é que vocês devem então andar em fé, esperança e perseverança? Irmãos, em primeiro lugar, para andar por fé, a fé vem de Deus. Nós não somos capazes de produzir fé por nós mesmos. A fé, ela vem quando nós cremos na sua palavra. Quando Deus fala conosco através da sua palavra. E nós confiamos nessa palavra que Deus diz a nós. Um exemplo de Romanos 15, 4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando Deus fala com um propósito a nós. Deus quer nos moldar, Deus quer nos transformar, Deus quer que nós venhamos a permanecer nele, na sua palavra. Também nós devemos ter um olhar, irmãos, um olhar e uma mentalidade que ela nos conduz à eternidade. É interessante porque a ovelhinha, quando ela se alimenta, ela fica pastando lá no gramado, né? Ela baixa a sua cabeça e ela não olha para frente. Ela simplesmente fica focada naquilo ali. E aquilo pode realmente limitá-la até de um inimigo, né? De um lobo ou alguma coisa assim. E Deus nos chama para nós levantarmos os nossos olhos, estarmos atentos, discernindo os tempos, vigiando. Há outro exemplo na Bíblia de Simeão, em Lucas 2, versículo 25 a 35, você pode ler depois, que mesmo com o passar do tempo, a esperança dele era ver a salvação de Israel. E aquele homem, mesmo depois de ter passado tantos anos, já velho, mas com a chama da esperança acesa no seu coração, aquela esperança ela foi cumprida nele. Porque ele teve o privilégio de segurar o Senhor Jesus nos seus braços. Que maravilha! Irmãos, um exemplo bíblico de fé e de esperança, um dos maiores exemplos bíblicos é Abraão. Abraão foi um homem que ele teve esperança mesmo contra toda a esperança. Ele teve a oportunidade de conhecer ao Senhor de uma maneira tão íntima que ele pôde reconhecer que Deus é o Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. Aquele homem, simplesmente com uma palavra de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não disse, Deus não falou qual era esse lugar. Mas Abraão creu. Abraão creu na palavra de Deus e ele foi adiante. Ou seja, é como Pedro, que sob a palavra do Senhor Jesus, andou sobre as águas, teve a coragem de sair do barco, e no meio daquele temporal, ele só afundou porque em determinado momento ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele ficou com medo das ondas, do vento, mas se ele continuasse com os olhos em Jesus, com certeza, ele poderia experimentar ainda mais o maior milagre da vida dele, sobrenatural. Abraão também foi um homem que andou no sobrenatural, porque ele creu no Senhor. E como alguém poderia receber uma promessa como Abraão já
de idade avançada, e a sua esposa, Sara, com idade avançada, teria um filho. Ela chegou a ponto de rir, mas Deus havia dado a sua palavra. E aquilo iria se concretizar. Aleluia. 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os que o amam. Texto precioso, irmãos, texto precioso, que faz com que nós venhamos a crer no Senhor de uma maneira tão maravilhosa. E o texto diz ainda assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você, para aquele que ama a Deus, para aquele que crê no Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos que estar abertos ao Senhor, até a mudanças em nossas vidas da parte de Deus, encarar com esperança, com confiança em Deus, desafios. Diante disso tudo que Deus tem falado, dessas atitudes que nós devemos ter. Eu vejo um quadro em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, que diz assim: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza, da perseverança na esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Parafraseando esse texto, onde nós encontramos aqui essa maravilhosa tríade: fé, esperança e amor. E nesse texto aqui, eu quero relembrar uma frase que eu já havia compartilhado com os irmãos, que da fé ele é o autor e consumador. Da esperança ele é o autor e a fonte de toda a esperança. Do amor ele é o grande eu sou. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanhou durante essa mensagem aqui, o desejo do meu coração é que você realmente possa estar andando, permanecendo, perseverando firme no Senhor. Firme no Senhor. Porque as suas promessas, irmãos, os céus hão de passar, a terra há de passar, mas a sua palavra jamais passará. É um porto seguro. É isso que nos traz esperança. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós vemos todo o contexto do propósito que Deus tem, quando a gente lê Gênesis, o início, nós lemos Apocalipse, e ali falando a respeito da volta do Senhor e sobre os novos céus e a nova terra que Deus irá criar, nós vemos o quadro inteiro, e eu só posso dizer que quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é, como é bom amá-lo, como é bom servi-lo, como é bom andar com Ele. Não desanime, creia, tenha esperança. Por mais que você esteja aflito, por mais que você esteja em luta, por mais que você esteja com dificuldades, creia nele, permaneça firme no teu Deus, que Ele há de te surpreender, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu ainda quero orar por você, e eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora, e convidar também você a permanecer conosco até o fim dessa programação, porque logo mais nós vamos estar orando pelos pedidos de oração, e assim nós estaremos sendo abençoados pelo Senhor. Amém?
Pai querido, eu quero orar agora por cada um que tem ouvido essa palavra, que no seu coração agora, Espírito Santo, seja produzida fé, esperança, alegria no seu interior, no seu íntimo, no qual o teu Espírito habita. Faz a obra, Senhor, continua, Senhor, concretiza, completa. Aleluia, pois Tu é a glória, Senhor. E assim nós nos alegramos e confiamos em Ti. Abençoe cada lar agora, Pai. Abençoe cada casa, cada família, cada casal, casamentos, filhos, a saúde dos irmãos. O Senhor é o Deus Jeová Jireh de toda provisão. Esteja provendo tudo, Senhor, para a Tua glória na casa dos meus amados irmãos aqui. E de todo aquele que estiver vendo essa palavra, acompanhando conosco esse culto. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus, com fé, esperança, amor e perseverança. A paz de Jesus.